Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Casos de Polícia, na presença do nosso grande companheiro, o Dr. Alexandre Zakir, que já trouxe vários temas aqui pra gente e sempre traz uma discussão bastante inteligente aqui pro nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre contrabando de diamantes, né? Tivemos uma repercussão muito grande de uma notícia que envolve muito dinheiro, de uma operação que envolve muito dinheiro, 30 milhões de reais, né? E no dia 26 de abril, a Polícia Federal deflagrou uma operação, a Operação Itamaratu, que atuou justamente nessa contra a extração e o comércio ilegal de pedras preciosas, principalmente o diamante bruto e o ouro, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Dr. Alexandre Zakir, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Léo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui de novo discutindo temas tão importantes como esse e podendo trazer para os nossos ouvintes, telespectadores aí, a possibilidade de raciocinar em cima de pontos tão delicados que a gente tem convivido ultimamente. Maravilha, doutor. Quando a gente fala de contrabando de diamantes, parece uma realidade distante, né, da nossa. A nossa, eu digo, população brasileira, né? A gente não tem muito acesso a isso, a não ser quando a gente tem uma notícia de grande repercussão como essa aqui que a gente está vivendo agora. Que, inclusive, quando a gente pensa num contrabando de diamantes, extração ilegal, garimpo ilegal, a gente está falando de bastante dinheiro. Como eu disse aqui na abertura, essa operação, de acordo com as investigações, de acordo com a polícia, chegou a movimentar aí 30 milhões de reais. Isso é bastante. Na verdade, é uma lasca do crime organizado, mas quando a gente se trata de algum nichado como esse daqui, é bastante dinheiro. E aí, doutor, fica a minha pergunta para você, que já foi delegado de polícia. Quando a própria polícia começa uma investigação para entender como que funciona o garimpo ilegal, onde ele funciona, qual é o modus operandi dessa quadrilha, como é feita essa extração, de onde surge a vontade de uma investigação como essa? Quais são as principais dificuldades das autoridades policiais para chegar num caso como esse? Léo, o que mais me deixa feliz de vir aqui é a possibilidade de explorar o tema com mais profundidade. E isso acaba invariavelmente passando pelas provocações que você faz, que são sempre muito inteligentes e permite que a gente possa desenvolver o tema com uma profundidade um pouco maior. Então isso é muito prazeroso para alguém que trabalhou, que estudou, se dedicou a um determinado setor, algum segmento, ter essa possibilidade de um debate de um nível tão alto como a gente está tendo. Então, assim, eu fico muito feliz de receber uma provocação desse jeito e preciso fazer um parênteses para a gente poder entender melhor o tema e poder desenvolver isso a contento e à altura do que você tem desempenhado aqui como apresentador. Léo, a União ela é proprietária do subsolo no nosso país. Isso está previsto constitucionalmente. O que a União pode fazer, ela pode dar concessões para explorar esse subsolo. Esse tema ele é muito delicado e muito discutido com paixões e de forma muito superficial. A gente vê os tons políticos aí tomando a frente desse tipo de discurso. E ao passo que a gente deveria agir de uma forma um pouco mais equilibrada, um pouco mais sábia, buscando o respaldo legal e jurídico para poder entender o tema e construir mecanismos para controle disso. Então, assim, se eu sou a União e eu dou a concessão de exploração de uma determinada área, significa que eu permito que alguma pessoa identificada possa exercer uma função e uma atividade ali. Hoje, não falta meio de tecnologia para a gente identificar onde está acontecendo a exploração. O que a gente tem um pouco de dificuldade em função do volume de pontos de exploração, poder ter gente o suficiente para poder fazer a fiscalização em loco. Se eu dou uma concessão para explorar uma determinada área, eu vou explorar lá, por exemplo, água, tá? Eu tenho que ter uma ferramenta e um mecanismo para saber o quanto aquilo pode repercutir na sua extração. Se eu dou uma autorização para explorar uma lavra, uma jazida de ouro, de diamante, de esmeralda, seja lá o que for, eu hoje tenho estrutura dentro dos órgãos de fiscalização e de controle para ter uma noção do tamanho mais ou menos daquela jazida, daquela área. E aí, em função disso, Léo, eu acho que precisa ter uma fiscalização por parte da União em cima dessas regiões. São regiões inóspitas, são regiões de acesso complicado. Olha, eu tenho que usar as mais variadas ferramentas tecnológicas. Hoje, com satélite,
você consegue identificar cada passo, cada região, cada lugar. O que eu não posso é permitir que uma área em que não haja uma fiscalização, ela venha a ter uma exploração e aí simplesmente isso fica completamente fora da possibilidade de qualquer tipo de controle por parte do Estado. Então, assim, a investigação em si, ela precisa ter instituições que se falem, que conversem. Por exemplo, eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Civil dos Estados e tenho os órgãos de controle que fazem as concessões dessas áreas. Eu tenho o IBAMA, eu tenho um monte de instituições que agem invariavelmente de forma só, de forma isolada, carreira solo cada um deles. Enquanto eu não tiver o Estado se juntando através das suas instituições e não disputando espaço por parte delas, e aí eu tenho uma cooperação. Essa cooperação permite que o Estado seja mais eficiente. Mas aí, de novo, entra algo que é muito complicado no nosso país. As nossas instituições são invariavelmente tocadas por pessoas. E as pessoas são movidas, muitas delas, não todas, muitas delas pela vaidade. E aí começam a criar mecanismos de dificuldade na troca de informações, de dificuldade na construção de um sistema, de um modelo conjunto para apurar e identificar a prática de crimes e desvios. Invariavelmente, esses caras que fazem o contrabando das pedras preciosas, do ouro, do diamante, do que for, também precisam se socorrer do sistema aéreo, que é o que a gente teve numa outra oportunidade de discutir sobre bagagens, troca de bagagem, etc. e tal. Se eu tiver um controle muito mais efetivo, eu começo a criar mecanismos tão dificultosos para o criminoso, que o criminoso acaba achando melhor ele cumprir o papel e as etapas legais para poder aferir o seu rendimento. Se eu sou dono de uma jazida e tenho a autorização daquela jazida, só se a ganância que estiver me motivando vai me fazer com que eu venha a contrabandear para ganhar mais dinheiro sem o recolhimento dos impostos e os controles devidos. Agora, se eu tenho uma área em que eu estou tendo uma exploração ilegal, sem autorização, isso o Estado precisa agir de forma imediata, coibindo, impedindo e identificando quem estava naquele lugar e agindo de uma forma rigorosa. Léo. Então, assim, de novo, é muito complexo? É. Só que existem ferramentas tecnológicas. De novo, a gente vive num mundo tão tecnológico que o Google sabe o que eu comi hoje. Ou porque eu paguei num cartão, ou porque meu telefone foi até um determinado restaurante, e aí ele tem o perfil daquele restaurante, porque ele consegue rastrear e saber para onde eu ando. Agora, o Estado não tem a capacidade de controlar quem acessa uma determinada região que é proibida de acesso. O Estado não tem condição de controlar e saber o que tem circulado numa determinada região onde eu tenho a possibilidade de exploração de uma jazida. Será que a produção tem sido a contento? Ela reflete algo que é uma expectativa, uma perspectiva por parte do que é possível de se produzir naquela região? Então, tudo isso precisa caminhar numa plataforma em que haja essa interface entre os órgãos, entre as instituições. Se elas não se falarem, o crime se fala. E aí ele sim vai ter sucesso e sai ganhando essa corrida de gato e rato que sempre acontece entre o criminoso e a polícia. E quando a gente fala de contrabando de diamantes, envolvem máquinas, envolvem outras pessoas trabalhando, envolve um sistema muito bem organizado e não é um crime silencioso. Que eu quero dizer assim, se o Estado ele chega num local em que está sendo realizada a extração ilegal, de fato ele vai identificar facilmente que aquilo que está acontecendo ali é ilegal. Quando você vê as imagens do responsável pelo contrabando, né, que estava envolvido nesse garimpo ilegal, na extração ilegal, na venda ilegal, a gente percebe que ele agia de uma forma tão natural, mas num lugar tão grande, cheio de máquinas, com outras pessoas trabalhando a seu favor, porque não era ele que ficava, de fato, na mão na massa, né? Eu fico me perguntando, doutor, não existe nada assim que
poxa, a polícia possa fazer, ou mesmo o Estado possa intervir para conseguir chegar nessa operação, que mais uma vez não é silenciosa, ela é na frente de todo mundo. Pode ser um local inóspito, um pouco mais afastado, mas é muito grande. É fácil de identificar, Exato. É isso que você quer dizer. Exato. E eu concordo contigo, Léo. E eu só não concordo com um aspecto, a gente jogar essa responsabilidade toda para a polícia. Porque, por exemplo, quando eu tenho a prática de um crime como esse, eu vou ter a aferição de recursos financeiros grandes e que precisam ser reinseridos no mercado. E aí eu tenho hoje uma Receita Federal que consegue taxar 27,5% qualquer um que ganhe R$5.000 nesse país. E consegue fiscalizar, descobrir se esse cara conseguiu desviar 1 centavo dessa história toda dele. Se esse cara comprar uma BMW, vão na hora descobrir que é incompatível com a fonte de renda dele. Então, assim, essa estrutura também tem que estar a serviço da coibição, da inibição e da repreensão de prática de crime. Agora, como é que esse cara consegue comprar um monte de veículo? Ele lavava dinheiro através de outras instituições e estruturas. Gente, não é tão simples você lavar dinheiro. É algo complexo, principalmente quando eu estou falando de valores como esse. Nós estamos falando de 30 milhões para um cara, uma determinada organização criminosa. Né? Então, existem ferramentas? Existem. O que eu vejo hoje é uma dificuldade muito grande, talvez por imaturidade institucional. A gente vive num país, Léo, que há muitos anos atrás você não era nascido. Passou por um problema de relação entre sociedade e Estado, na época que eu tinha uma ditadura. Isso gerou repercussões e gerou inconformismo por uma parte muito grande da população. Saímos desse momento, fomos para um outro modelo. Sem dúvida nenhuma, melhor. Mas esse modelo, às vezes, machucado por ter sido calado durante um grande tempo, acaba reagindo de forma desmedida na sua forma de controlar as instituições. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de transportar da física aquela equação que a toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário, eu tenho dificuldade de transportar ela para a ciência humanística, onde a toda ação corresponde a uma reação, nem sempre igual e nem sempre em sentido contrário. Às vezes maior, às vezes menor, às vezes no mesmo sentido. A reação humana ela é muito complexa. Agora, a maturidade enquanto instituição, enquanto cidadãos, ela permite que essa reação seja mais equilibrada. E é o que a gente precisa no nosso país. Passar por esses momentos de discussão, de reflexão, fazer com que os destinatários do poder, que são escolhidos por nós, possam saber o tamanho e a importância de seu papel para buscar ferramentas e instrumentos de fiscalização a contento, a realidade. Eu preciso dar à sociedade uma resposta à altura da sua expectativa. E isso a gente tem tido muita dificuldade hoje em dia em enxergar. E doutor, quando a gente vê uma operação como essa, que envolve clientes, fornecedores, instituições bancárias, que tudo isso era utilizado para as movimentações financeiras, e eu vejo as imagens de quem atuava na linha de frente dessa operação delitiva, me entra na cabeça que essa pessoa que comandava tudo isso, ela acreditava que nunca seria pega, porque ela produz provas contra ela mesma. Ou seja, ela colocava o rosto, ela mostrava os diamantes, ela mostrava como que ela colocaria esse diamante junto com outras coisas para enganar a fiscalização, bolos e bolos de dinheiro em espécie. Você acha que, de fato, uma pessoa que comete um crime como esse, sabendo que está no Brasil, se a gente puder considerar que aqui é um país onde a justiça é difícil de ser feita, principalmente num caso como esse, ele acreditava que realmente não seria pego? Eu tendo a acreditar que ele acreditava muito na impunidade, na falta de possibilidade de controle por parte do Estado. Então, um sujeito que acaba quase que debochando das instituições, quando ele age dessa forma, ele tem a plena convicção e infelizmente, é com dor no coração que a gente tem que reconhecer que uma certa parcela de verdade existe no comportamento dele. Porque, Léo, se você olhar para trás, a gente tem um histórico aqui de aplicação da lei penal
que deixa um pouco a desejar. A nossa prestação jurisdicional, eu acho que em muitos casos ela acaba sendo branda, muito branda. Você pensar numa pena de contrabando, uma pena baixa. Se você pensar no lavagem de dinheiro, no final a possibilidade de perda de todos os bens envolvidos acaba sendo muito difícil você rastrear tudo isso. Nós tivemos há algum tempo atrás a identificação de organizações criminosas que tiveram que devolver fortunas para os cofres públicos e que acabaram se safando claramente da punição. Ou por falha no momento de apurar, ou por falha no momento de instruir o processo, ou por falha na prestação jurisdicional. E isso acaba transportando para a sociedade uma sensação de impunidade. Essa impunidade, ela machuca aquele cara que trabalha direito, que se dedica, que recolhe os seus impostos e que na hora de ter o retorno do Estado, ele acaba se sentindo frustrado. Então, assim, a gente precisa de um movimento de melhora na qualidade política desse país. Eu acho que, quando eu falo política, é tudo que envolva poder, seja o legislativo, seja o executivo ou seja o judiciário, porque são esses três poderes, que são as três principais instituições, sim, que são os norteadores do sentimento social como um todo. Com certeza. E aqui você cita alguns crimes como contrabando, lavagem de dinheiro. Num caso como esse, num caso complexo como esse, quais seriam os crimes previstos para quem tá comandando essa situação? São muitas variáveis. Eu posso ter evasão de divisa, eu posso ter uma invasão de uma área de proteção ambiental, eu posso ter exploração ilegal, eu posso ter sonegação, se for uma área legal e autorizada, eu posso ter inúmeras possibilidades, Léo. O que eu não posso é ter um Estado que não seja proativo para inibir isso. O que eu não posso é ter uma área invadida e que não seja imediatamente identificada e repreendido aquele cara que invadiu. O que eu não posso é ter uma área que tem uma autorização para exploração e que tem o seu proprietário com uma retirada ínfima e vivendo uma vida na babesca. É incompatível. O que eu não posso é ter pessoas que não têm relacionamento nenhum com aquilo, estarem naquele local de controle do Estado e usufruindo do desvio de bens que são da União e que devem ser taxados e que esse valor deve ser revertido para a população. E aqui a gente percebe, num caso como esse, como era inteligente o modo que eles atuavam, né? Porque eles abriam empresas para conseguir uma emissão de notas fiscais quentes, vamos dizer assim, notas fiscais verdadeiras, só que na verdade era para cooptar outras empresas a acreditarem no serviço deles. Ou seja, eles tinham mecanismos suficientes para provar assim, não, nós estamos na legalidade, os diamantes aqui são realmente pedras preciosas, então vocês podem ficar tranquilos em relação à compra. Porque o que eu penso, doutor, é o seguinte, se há tanto dinheiro sendo movimentado, é porque sempre tem alguém na ponta comprando. Então, eles, como eles acreditavam na impunidade, eles sabiam que se eu for pego, ok, eu devolvo o dinheiro, jogo junto com a justiça, provavelmente não vai acontecer nada. Mas, de fato, a gente tem na outra ponta uma pessoa sempre comprando, uma empresa sempre comprando, grandes órgãos comprando esse material. E aqui fica mais uma pergunta. Se eles realizam essa extração ilegal de diamante numa determinada área, como que eles conseguem chegar nesse local para saber que ali é o bom local, o local certo para encontrar essas pedras preciosas? Tem alguém que manda essa informação? Eles mesmos checam a localidade? Olha, Léo, todo o nosso subsolo ele é mais ou menos mapeado, né? Você tem um ministério que cuida disso, o Ministério de Minas e Energia. Você tem essa possibilidade de ter essas informações, são informações que podem ser privilegiadas. Agora, você também tem estudos de sondagem, e aí entram muitas variáveis dentro desse contexto todo, né? Eu tenho regiões que são conhecidas como de produção de minério, de ouro, de diamante, outras que são mais ricas em manganês, outras que são ricas em grafeno e etc. e tal. Tudo isso é mais ou menos mapeado e essas pessoas, o crime acaba tendo acesso a esse tipo de informação
e vai querer explorar nessas regiões. Ou o sujeito que tem uma concessão dessa acaba cedendo à tentação de aferir uma renda ilegal, impedindo essa extração legal, fazendo uma extração irregular sem a sua informação para os órgãos devidos. Então, assim, são muitas variáveis, Léo. Ter acesso a esse tipo de informação é a mesma coisa que você me perguntar, como é que eu sei aonde que se planta cocaína na Colômbia, né, nos outros países, aqui na América. Você tem que fazer um mapeamento, né? Você tem que ter ferramenta de inteligência, de investigação atrás disso. Eu tenho certeza de uma única coisa, se os órgãos se falarem, se organizarem, eles conseguem ter acesso às informações. Infelizmente, o que a gente vê hoje é um volume muito grande de prática de crime, anos de falta de investimento nesses órgãos para controle e comunicação entre eles e alguns poucos abnegados que se dedicam intensamente ao seu mistério e que acabam dando esses pequenos resultados que a gente vê. Uhum. Não, eu te fiz essa pergunta porque, na verdade, assim, os diamantes eles eram originários de São Paulo, vou até confirmar aqui, ó, Rondônia, Mato Grosso e Minas. 3 locais onde era feita a extração. Aí eles vinham para São Paulo e para o Paraná, e aí sim ia para o mundo inteiro. Quando eu digo mundo inteiro, a gente está falando de diversos países, porque teve gente que foi presa na Inglaterra, a gente está sendo investigada nos Estados Unidos, enfim, é uma grande quadrilha que age no mundo inteiro. E muitas vezes me parece que você falou, o criminoso ele chega no local antes próprio do Estado, né? Se eu tenho nesses outros países empresas sérias comprando e aqui no Brasil pessoas que estão querendo iludibriar essas empresas, criando empresas de fachadas, etc. e tal, para que essas outras empresas comprem produtos extraídos de forma ilegal, eu tenho a possibilidade de rastrear isso porque eu estou tratando de uma exportação. Sim. E isso tudo é controlado. Então, hoje, se eu tenho uma vaca com um probleminha de uma gripe ou uma contaminação qualquer, imediatamente as exportações para a China são suspensas. Então, assim, se eu tenho uma área identificada como uma área de exploração ilegal, eu também tenho que ter ferramentas para imediatamente controlar o que está sendo exportado ou não e saber por onde passou e por onde não passou. Agora, se eu tenho, de novo, a prática absolutamente ilegal em todas as pontas, aí eu entro naquela história do controle, que é a mesma coisa que passa pelo controle do tráfico de droga. Existem sistemas de raio-x, de controle de embarque e de desembarque em aeroportos, portos, e aí entra o papel importante do Estado, que é controlar o cidadão nesse aspecto, né? E dar liberdade para o cidadão em outros aspectos. A gente gasta uma energia tremenda para querer discutir o que é verdade ou falso, o que é fake, o que é fato, e, no entanto, a gente não está gastando a mesma energia para descobrir o que o cara está cometendo de crime, desviando, lesando o próprio país e desviando um monte de recurso público que poderia estar saciando a educação e que vai permitir que a gente possa criar massa e conteúdo suficiente para que eu possa decidir o que é verdadeiro ou falso. É muito mais do que o crime só de contrabando, né? É muito mais. É no que esse dinheiro que está sendo usado para uma prática delitiva surgiria de efeito para algo que a gente precisa aqui no nosso país, que é educação, saúde, infraestrutura, enfim, é onde a gente poderia colocar esse recurso para uma coisa boa e que refletiria numa sociedade como um todo. E que acaba fazendo com que a gente tenha um dilema interno, né? Que é o dilema da nossa necessidade de ter alguma resposta na nossa geração. É assim, muita gente, hoje eu consigo conviver um pouco mais, de uma forma mais tranquila com relação a isso, mas muita gente me pergunta, com o jeito que você pensa, com o jeito que você fala, tudo de longo prazo, eu nunca vou ver um resultado positivo no meu país? Olha, talvez não, mas se você produzir algo que vá repercutir para uma melhora para a próxima geração, talvez você esteja começando uma mudança que você pode não ver, mas que quem sabe seus filhos, seus netos ou bisnetos venham a assistir isso. E infelizmente é natural do ser humano a ansiedade dele viver um momento bom.
Agora, isso eu acho que está muito mais associado a um dilema interno do que a um dilema externo. Acho que a vida ela é complexa demais para a gente poder querer resumir a ela, olha, eu estou tendo de volta do meu trabalho uma casa boa, um carrão bom, então eu estou feliz. Se eu não tenho isso, o mundo é ruim e a vida é ruim. Talvez tenha muito mais gente buscando uma satisfação que é poder pregar algo e deixar algo de um conteúdo para uma evolução de sociedade, de busca como um todo, de melhora para o coletivo, do que a individualidade. Aí entra aquela história do verdadeiro amor cristão, que é amar o próximo. Então, quando você ama o próximo, você consegue fazer isso. Você consegue se preocupar não no teu retorno, mas com o retorno para a sociedade. Exatamente. Concordo bastante, doutor. E quando a gente pensa nesse formato, né, a gente sabe que hoje a gente vive uma sociedade que externaliza a felicidade em bens materiais. Então, né, ser feliz é ser bem-sucedido. E, na minha opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tem um carrão, se você tem uma casa bacana, se você frequenta as melhores baladas, os melhores hotéis, você é uma pessoa feliz. E, de fato, não é isso. A gente tem que pensar como sociedade, principalmente nós que estamos envolvidos com uma parcela pública, né? Ou seja, você que já foi policial, você que já foi delegado, você que agora atua advogando, eu que estou aqui levando a informação para as pessoas, junto com os convidados que vêm aqui no canal, a gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar como sociedade. E vou te falar que o canal Operação Policial trata muito disso, né? O que a nossa informação reflete num todo. Então, quando a gente traz aqui para a investigação criminal um caso de uma mulher que sofreu um abuso, o que a gente pode fazer para outra mulher não ser abusada? Né? Então não é pensando no meu bem, mas sim pensando no bem coletivo. Você vai entender perfeitamente qual é o meu maior prazer de estar aqui. É exatamente esse. Poder levar um pouco de reflexão para as pessoas. E não basicamente comentar ou trazer solução para uma questão fática e objetiva. O que é gostoso aqui é pegar o fato, aquele fato objetivo específico da vida, e fazer com que a gente possa refletir, pensar e trazer algo de positivo. E o teu papel, cara, de comunicação, Léo, eu acho ele maravilhoso e está sendo muito bem exercido por você. Então não é um elogio fugaz aqui da boca para fora de jeito nenhum. Isso é muito importante e fica aqui os meus parabéns para essa forma de conduzir muito inteligente que você tem tido. Muito obrigado, muito obrigado. De verdade, é muito importante a gente ouvir isso, porque nos dá fôlego, porque a gente sabe que não é fácil. Você sabe que não é fácil ser policial, não foi fácil ser delegado, não foi fácil atuar em crimes, investigações, operações, e a gente também sabe o quanto não é fácil levar a informação sem ser chicoteado, em ter fôlego para isso, porque crimes continuam acontecendo. Não é a gente falando aqui, e nem essa quadrilha sendo presa do contrabando de diamantes, que de fato acabou o crime de contrabando. Não, isso aqui é só uma pulguinha no meio de um cachorro cheio de pulgas. A gente sabe disso. Inclusive, eu vou até citar que nessa própria operação da Polícia Federal, ela só deu certo e essas pessoas só foram presas, só chegaram a esses 30 milhões de reais, esse brutamonte de diamantes, porque uma pessoa foi presa em 2020, quando transportava alguns diamantes para Dubai, e esse montante valia 350 mil. Então a gente percebe que um trabalhinho aqui chega num trabalhão lá. E é assim que acontece e vai continuar acontecendo, não tem jeito. Eu vou te receber aqui outras vezes, muitas outras vezes, para a gente comentar de outros casos, e a gente tem que fazer com que o nosso trabalho seja objetivado, mas que sirva de exemplo para um outro alguém, né, doutor? Aí entra aquilo que a gente tem que ter na vida, que é resiliência. Paz, eu tenho um filho novinho que quer ser jogador de futebol. E está jogando, treinando, e eu falei para ele, na minha opinião, você escolheu o negócio mais difícil que tem no mundo. Por quê? Porque eu jamais teria coragem de ter a disposição e a dedicação que precisa ter para você ter sucesso nessa área. Só que quando você tira isso da individualidade, principalmente pelo fato de eu estar envolvido emocionalmente, que você é um filho, se joga isso para qualquer escolha de qualquer ser humano, ela tem o mesmo peso. Então, assim, é muito difícil ser um comunicador, um apresentador como você. É muito difícil ser delegado, exercer a função, eu por 27 anos, como eu fiz. É muito difícil ser hoje um advogado, que é o que eu faço, e buscar defender e buscar por uma boa aplicação da lei. É muito difícil estar atrás da câmera, controlando, buscando o melhor ângulo, a melhor imagem. É muito difícil estar na ilha fazendo a edição.
Mas cada um de nós, tendo a resiliência e tendo essa coragem de enfrentar o problema todos os dias com amor, eu acho que é o segredo do sucesso da vida. É exatamente isso. E dá fôlego para a gente continuar, né? É isso aí. Eu conversei com o promotor, pegando um ganchinho rápido, com o promotor de justiça do caso Maníaco de Guarulhos, que a gente trouxe aqui para o canal, né? E ele me trouxe uma frase muito boa. A gente ele estava me contando, ele chegou a perguntar se eu era a favor da maioridade penal, da redução da maioridade penal. Aí a gente não vamos entrar nesse debate, mas ele explicou do porquê que ele era a favor. E ele falou de algumas mazelas da justiça, que de fato algumas coisas deveriam acontecer e não acontecem. E ele citou a mesma frase que você citou. E eu continuo, mesmo assim, mesmo não acreditando em muitas das coisas, eu continuo fazendo porque eu tenho um objetivo com a sociedade e eu amo muito o que eu faço. Então é aquilo. Talvez o meu filho, o meu neto, ele vai olhar para mim e falar assim, o meu avô, o meu pai, foi realmente uma pessoa que pensou na sociedade, então eu vou continuar trilhando esse caminho. E é exatamente isso. Eu acho que, na minha sincera opinião, quem trabalha perto da justiça, policiais, outras autoridades, promotores, delegados, advogados, esses, para mim, são os que fazem o trabalho mais difícil de todos. Porque, além de lidar só com o caso, acaba lidando também com mídia, acaba lidando com o fervor da população, com o fervor da sociedade, com a busca de respostas e respostas céleres. Então, para mim, o que vocês fazem é muito difícil. E eu tenho um prazer enorme em conversar com vocês. Assim, isso é uma realidade que eu nunca imaginei que eu viveria e é muito bom. Eu fico feliz de ouvir isso que você está me falando. Não quero que você fique triste comigo, mas eu não concordo com você. Ah, é? Verdade. Eu acho que trabalhar no que for, quando você faz com amor, com paixão, é o trabalho mais importante que tem no mundo. Com certeza. Eu brinco que quando eu era muito novinho, eu comecei a trabalhar e fui trabalhar numa empresa do meu pai. Meu pai me colocou para trabalhar na porta da loja. Na época a loja funcionava com porta fechada, então eu fiquei de porteiro na loja, abrindo e fechando porta uma semana. E meu pai falou para mim o seguinte, depois de uma semana, né? Eu fui reclamar, pô, mas eu fico aqui abrindo e fechando porta, o que está acontecendo? O que eu vou fazer? Filho, você está no lugar mais importante da loja. Mas por que o lugar mais importante da loja? Porque quando você abre a porta, você sabe quem está entrando, quando você abre a porta para a pessoa sair, você sabe com que ela está saindo. Então você consegue identificar e mapear o que esse cliente quer e precisa. Da porta da loja fui para o pacote, uma semana depois a mesma coisa. Poxa, pai, que lugar ruim para trabalhar, não sei o quê. Você está no lugar mais importante da loja, porque a imagem da loja é o pacote. Saí do pacote, fui para o estoque. Uma semana reclamar, você está no lugar mais importante da loja. Mas por que o lugar mais importante da loja? Porque a qualidade da mercadoria que chega, você que verifica, identifica. Resumindo, eu aprendi a seguinte lição. E onde você estiver, aquele é o lugar mais importante. O nosso trabalho aqui, sem o cara da ilha, sem o cara da câmera, sem o cara do som, não acontece. Sem a produtora que traz um café, que traz... não acontece. Então, assim, quando eu digo de instituições, elas precisam se desincompatibilizar da vaidade. E as instituições, para dar uma boa resposta para a sociedade, elas precisam se falar. E aí esse tipo de problema que nós estamos discutindo aqui, não é que ele vai acabar, mas talvez eles diminuam. E aí eu vou ter uma sociedade com um pouco mais de alegria, um pouco mais de contentamento por causa do retorno que vai ser dado para ela. Eu acho que tem algumas pedras travando essa engrenagem, tem que tirar essas pedras, tirar os espinhos das folhas, justamente para girar um pouquinho melhor. Perfeito. E a gente vê, quando a gente diga das folhas, um jardim mais bonito, né? Mas, doutor, muito obrigado pela sua participação. Esquecemos de falar alguma coisa desse caso? Não, eu acho que, de modo geral, a gente abordou tudo. Com certeza teremos novidades, isso é um fato, né? Provavelmente ou novas pessoas serão presas, ou veremos aí uma diminuição no número de contrabandos de pedras preciosas, mas traremos aqui as novidades ao canal e com certeza chamaremos o doutor Alexandre Zakir para conversar com a gente. Estou à disposição. Maravilha. Obrigado. Bom, muito obrigado pela sua participação. Hoje eu conversei com o Dr. Alexandre Zakir, ele que é um companheiríssimo aqui do nosso canal. Falamos sobre contrabando de diamantes. Nessa operação deflagrada pela Polícia Federal, foram expedidos 8 mandados de prisão. Desses 8 mandados, 6 pessoas já foram presas, 2 em Piracicaba, interior de São Paulo, 2 na cidade de São Paulo, 1 no Distrito Federal e 1 ainda nos Estados Unidos. E aí provavelmente teremos a novidade delas sendo presas também. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um grande abraço ao Dr. Zakir. Aqui ficam as nossas redes sociais. O nosso e-mail op@medialand também está à disposição.
Estamos por aqui e vejo vocês num próximo Caso de Polícia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.